A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje, como falei ontem, vamos dar início à leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler capítulos 2, 3 e 4. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, você curti-lo, também deixar aí o seu comentário. Isso dá engajamento para o vídeo e ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Você faz tudo isso gratuitamente. Então, dê aí uma força, me ajude. E aproveita e me segue também lá no Instagram. Hein? Você que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, esse é um plano de leitura da Bíblia. É bem interessante a partir primeiro. Para isso, vou deixar na descrição desse vídeo a playlist e aqui nos cards também, para que você tenha acesso. Hein? Agora então vamos orar. Logo depois da oração, faremos nossa leitura de hoje. Feche seus olhos e a sua cabeça. Momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Peço, Deus, desde já, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que ela venha ficar guardada, gravada em nossos corações, possamos vivê-la a cada dia, Senhor, e não apenas ouvi-la, mas praticá-la, fazendo e vendo assim prosperar o nosso caminho. Peço também que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, para a glória do Teu nome, que assim seja feito. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça a vós, paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Veja só,
Veja que Paulo, ele dá aqui o nome de poucas pessoas a quem ele batizou. É isso? Ele diz de uma família a quem ele batizou, família aí de Estéfanas. Provavelmente, essa é a família do carcereiro lá de Filipos, pois, como ele falou, ele não batizou ninguém, senão essas pessoas. Ele cita o nome de 2 homens individualmente e depois uma família. O que ele fez lá em Filipos, ele batizou uma família. Então, provavelmente, essa seja a família lá de Atos, capítulo 16. Minha leitura. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ora, a pregação do evangelho para os judeus parecia loucura, para os gregos também. Para os gregos parecia loucura. Para os judeus era um escândalo, porque como podia o Cristo, se alguém que foi ali crucificado, se a cruz era símbolo de maldição? Isso para eles era uma blasfêmia. Para os gregos era loucura que alguém que foi morto pudesse ser libertador. Paulo diz que justamente as suas palavras não eram palavras persuasivas, palavras bonitas, mas ele vai dizer, inclusive mais frente, que a sua pregação consistia em manifestação do poder de Deus. Apolo era muito mais eloquente, falava muito mais bonito que Paulo. E havia então essa divisão, uns gostavam mais da pregação de Paulo, outros da de Apolo, e acabaram se dividindo, esquecendo, dependente do pregador de sua preferência, todos estavam unidos em Cristo. Eu posso até gostar, ou eu gosto mais, da linha de pregação de determinados pregadores, determinados pastores, do que de outros. Mas é apenas uma questão de gosto, a forma de pregar. Eu tenho sempre que lembrar que em Cristo somos todos um só corpo em Jesus Cristo. Continue. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E ainda hoje é assim. Eles que se acham mais intelectuais, mais sábios, são mais difíceis de se converterem, porque acham também muitos deles uma loucura a pregação. E assim também não são muitos os ricos, não são muitos os famosos, e aí por diante. Porque são pessoas normalmente que se acham independentes, não querem se colocar debaixo do jugo de Cristo, da dependência de Cristo. Então esses normalmente são mais difíceis de serem convertidos, de serem ganhos pelo Evangelho. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, se o forte vence a batalha, ele pode se gloriar, venceu porque é forte. Se o sábio, o inteligente, cheio de conhecimento,
vence um debate de conhecimento, ele pode se gloriar por causa do seu conhecimento. Mas quando um fraco Davi derruba e vence um grande Golias, a glória nunca vai ser dele, a glória é de Deus que lhe deu vitória. Quando um Pedro iletrado, indouto, deixa de boca aberta todo o sinédrio, a glória não é dele, mas de Deus, do Espírito Santo, que lhe deu sabedoria. Continue. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Uma mesmo das maiores promessas e das coisas mais grandiosas as quais Deus tem preparadas para os que o amam, foram reveladas para João, através do livro de Apocalipse, também são reveladas para nós, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem. Deus revelou a João, e João, através do livro de Apocalipse, também trouxe ao nosso conhecimento. É apenas algumas coisas, na verdade, as mais importantes, que dizem respeito à eternidade. Mas tem muito outras coisas que o Senhor também nos revela e nos mostra coisas que Ele tem preparadas para todos nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso aqui mesmo é um forte motivo pelo qual, normalmente, a pessoa, antes de ser batizada nas águas, ela mal consegue compreender as Escrituras. Normalmente, depois que a pessoa desce as águas do batismo, ela começa a ter os seus olhos abertos para as Escrituras e começa a compreender mais, a entender mais. Justamente porque ali ela sepultou a sua natureza carnal, natural, para ali nascer um novo ser, uma nova criatura. Esse novo ser, essa nova criatura é espiritual. Então, depois do batismo, a pessoa, sendo agora um novo ser espiritual, vai compreender melhor as coisas espirituais. Continue. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Veja, Paulo ele dá aqui mais um motivo pelo qual ele foi para eles com palavras simples, porque na linguagem do próprio Paulo eles eram meninos, eram como criancinhas que não adianta você trazer assuntos profundos para conversar com uma criança pequena, ela não vai entender, ela não vai compreender. Você tem que dar o leitinho, o básico. E à medida que a criança vai crescendo, aí você pode introduzir os assuntos, ou as comidas, né, o alimento mais sólido. Isso Paulo fez com os irmãos em Corinto. E ele diz, e vocês ainda estão agindo como crianças. Invejas, dissensões, divisões e todas essas coisas que, infelizmente, ainda hoje a gente vê acontecer muito no meio aí da igreja do Senhor. Continue. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, Paulo botou o fundamento do evangelho, quem veio depois dele continuou pregando e foi edificando, construindo sobre o fundamento que Paulo havia deixado. Continue a leitura porque aqui tem algo muito interessante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, as nossas obras no Senhor são como um edifício que está sendo construído. Elas serão provadas pelo fogo naquele grande dia. Ora, a pedra preciosa, o ouro e a prata resistem ao fogo. A pedra preciosa, ela resiste. O ouro e a prata são purificados, são aperfeiçoados pelo fogo. Então, quem faz a obra de pedra preciosa, ouro e prata, ou seja, quem faz as coisas da forma correta como tem que fazer, quando o fogo vier, vai apenas purificar. Agora, quem a sua obra está sendo de madeira, feno, palha, vai sobrar o quê? Sobra o quê? Da madeira, do feno e da palha, quando são queimados pelo fogo. Continue a leitura. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Ou seja, a pessoa fez a obra para Deus de qualquer jeito, ela não vai perder a salvação por causa disso, mas também não vai ter galardão. Continue. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo,
faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Quando ele se compara a outros, quem pode julgá-lo? Porque ele busca andar em retidão. Quando ele olha para ele mesmo, ele também não encontra falhas que venham a se fazer sentir culpado. Mas nem por isso ele se justifica, comparando a sua santidade com a dos outros ou olhando para si mesmo. Por que não? Porque ele sabe que quem o julgará é o Senhor. E o Senhor nos manda ser perfeitos. Diante de Deus, sempre teremos falhas e erros. Então ele entende isso. Ele sabe que é um bom pregador, que é um homem que obedece a Deus, que busca andar em justiça, mas ele não se gloria por isso, nem se gaba disso. Ele sabe que será julgado por Deus e para Deus, com certeza, haverão nele defeitos. Continue. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Ele falando como normalmente aqueles, vou trazer para uma linguagem nossa, aqueles que são membros da congregação, normalmente são abençoados primeiro, vivem vitórias primeiro, normalmente são vistos como pessoas mais fortes, mais santas e aí por diante, quando muitas vezes os líderes, no caso aqui ele diz os apóstolos, acabam muitas vezes ficando por último, deixando para ser abençoados por Deus por último, fora e também sofrem mais perseguições, injúrias e todas essas coisas. A vida de um pastor, de uma pastora, de um líder, de um homem, de uma mulher de Deus que vive o evangelho de verdade não é fácil. Vale a pena toda luta, toda dificuldade, mas não é fácil. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos.
somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo neste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas ademoestando-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E quereis ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Veja que Paulo está dando uma dura, não em todos, mas naqueles que acabavam ali se ensoberbecendo, se achando melhores do que os outros e aí por diante. Paulo alerta logo: vocês estão agindo assim, acho que eu não vou aí, mas eu vou. Vocês vão querer que eu chegue aí como? Com vara ou com amor? Então, Paulo era como um pai mesmo para eles. Ele vai dizer: vocês podem ter 10.000 tutores, mas eu gerei vocês. Ou seja, eu tenho autoridade como pai sobre vocês. Obedeçam, imitem, eu vivo o evangelho. Ou seja, eu não estou apenas pregando o evangelho, mas eu vivo o evangelho. Imitem. Estou mandando Timóteo aí para lembrar a vocês o meu modo de vida. Ou seja, Paulo era verdadeiramente cristão real. Podia bater no peito e dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hein? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais esse dia de hoje nessa leitura. Vou ficando por aqui. Não esqueça aí de ajudar com a sua oferta. Tem aí o Pix. Na descrição aí também tem outras formas de você ajudar. Não esqueça que você pode também mandar aí o seu pedido de oração. Hein? Então, também não esqueça, daí eu esquecendo, de compartilhar esse vídeo e de curti-lo também. E ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã. Viva Ele, viva Jesus.